Nunca pensei que, aos 67 anos, recomeçaria minha vida, especialmente na casa de outra pessoa, onde cada passo parece um hóspede indesejado. Por 42 anos, trabalhei como contadora na Westbrook Construction, criei um filho, enterrei meu marido e tinha certeza de que passaria o resto dos meus dias em sua pequena, mas aconchegante casa em Sacramento. Não era isso que o destino me reservava. Minha aposentadoria era menor do que eu esperava. O plano de saúde consumia uma parcela significativa da minha renda. E quando Randall morreu, suas dívidas, que ele havia mantido em silêncio durante todos esses anos, foram descobertas. A venda da casa mal as cobriu, deixando-me com migalhas. Quando contei para o Quentin, meu único filho, ele se ofereceu para morar com ele e Justina em Berkeley. Mãe, faz sentido, insistiu ele por telefone. Temos uma casa grande, um quarto de hóspede separado. Você não precisaria pagar aluguel. Hesitei. Quentin e eu sempre fomos próximos, mas eu mal conhecia a esposa dele. Nos 7 anos de casamento, só nos vimos uma dúzia de vezes, e cada encontro deixava um gosto estranho. Justina sempre foi impecavelmente educada, mas por trás dessa polidez, eu sentia frieza e indiferença. Justina ficará satisfeita, meu filho me garantiu. Ela havia sugerido isso. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que poderia fazer parte da família deles, não ser um fardo. No fim, não tive escolha. A casa de Quentin e Justina ficava na zona norte de Berkeley, num bairro tranquilo com ruas limpas e jardins bem cuidados. Tinha 2 andares, um estilo moderno, com janelas grandes e um terraço espaçoso. O interior era minimalista, com muito branco, cinza, preto, sem nada supérfluo. Nem um cantinho sequer. O banheiro no final do corredor será todo seu, Justina me mostrou no dia em que cheguei. O quarto de hóspedes é pequeno, mas liberamos uma comoda e meio armário para você. Sua voz soava amigável, mas seu olhar permanecia cauteloso. 35 anos, corpo esguio, postura impecável, cabelos escuros sempre presos num coque perfeito. Inspetora da Receita Federal, essa profissão me parecia perfeita para sua personalidade. Obrigada por me receber, eu disse. Prometo que não vou atrapalhar. De jeito nenhum, Glória, ela tocou meu ombro com a ponta dos dedos. Você é da família. Mas depois de uma semana, comecei a perceber que a palavra família tinha um significado muito diferente para Justina e para mim. Transparecia nas menores coisas, o jeito como ela se encolhia quando eu deixava uma xícara na mesa de centro, o jeito como ela reorganizava as coisas atrás de mim só por precaução, o jeito como ela interrompia uma conversa quando eu entrava na sala. Mãe, você não acha que está sendo um pouco sensível? Quentin me perguntou quando tentei compartilhar minhas observações. Justina simplesmente gosta de ordem. Ela trata todo mundo assim, até eu. Assenti e decidi não insistir. Meu filho sempre evitou conflitos. Quando criança, ele preferia ceder a discutir. Eu esperava que isso passasse com a idade, mas o tempo só reforçou a situação. Programador de uma grande empresa de tecnologia, ele passava os dias resolvendo problemas complexos no trabalho e parecia não ter energia para resolver problemas em casa. Glória, você poderia, por favor, não usar a panela grande? Justina me perguntou um dia, enquanto eu fazia sopa. Temos uma regra, cada um usa apenas seus próprios utensílios. Comprei um conjunto para você. Está na prateleira de baixo. Olhei para onde ela apontava. Havia uma panela pequena, uma frigideira e uma concha com um angea nos cabos. Claro, eu disse, sentindo um nó na garganta. Desculpe, eu não sabia. Tudo bem, ela sorriu. Só para referência futura. Naquela noite, contei isso ao Quentin. Ele pareceu envergonhado. É realmente a nossa regra, disse ele. A Justina é alérgica a alguns detergentes, então cada um lava a sua própria louça. Ela só está cuidando da própria saúde. Não me dei ao trabalho de lhe contar que tinha visto Justina usar seus pratos e xícaras calmamente. Não queria envergonhar meu filho. A cada dia, o espaço em que eu podia existir livremente se estreitava. No início, era apenas meu quarto e banheiro. Depois, houve restrições quanto aos horários em que eu podia usar a cozinha. Justina não preparava o café da manhã das 7 horas às 9 horas, e não das 18 horas às 20 horas, horário do jantar.
Talvez fosse mais conveniente para você comer no seu quarto, sugeriu minha cunhada um dia. Assim, você poderia comer quando quisesse e não teria que se adaptar a nós. Concordei, mesmo com o estômago apertado de humilhação. Comi sozinha, sentada na beira da cama como uma colegial delinquente. Uma noite, encontrei Justina no meu quarto. Ela estava parada perto da cômoda, segurando minha agenda. O que você está fazendo? Perguntei, sentindo meu coração bater mais rápido. Ah, Glória, ela não pareceu envergonhada. Eu estava procurando a conta de luz. Achei que tinha deixado aqui quando estava trocando os lençóis da minha cômoda. Desculpe se parece estranho. Ela guardou a agenda. Só tenho andado um pouco distraída ultimamente. Muito trabalho. Assenti, fingindo acreditar. Mas, naquele momento, algo dentro de mim estalou. Eu não me sentia mais segura, nem mesmo no meu próprio quarto. No dia seguinte, descobri que as páginas da minha agenda, onde eu havia anotado meus pensamentos sobre a vida na casa de Quentin e Justina, tinham sido cuidadosamente arrancadas. Quando perguntei à minha cunhada sobre isso, ela ficou genuinamente surpresa. Glória, por que eu iria querer estragar suas coisas? Talvez você mesma tenha arrancado essas páginas e esquecido. Na minha idade, esclerose é uma coisa comum, não é? Sorri amargamente. Eu não disse isso, Justina me interrompeu. Mas se você mesma está tocando no assunto, Quentin me disse que você às vezes esquece as coisas. Talvez você devesse consultar um médico. Eu não disse nada. Senti uma raiva fria crescendo dentro de mim em ondas. Meu filho estava falando pelas minhas costas sobre algum tipo de esclerose e eu, uma contadora que operou com números a vida toda e nunca cometeu um erro nos cálculos. À noite, tentei falar com Quentin. Ele me ouviu com um olhar preocupado, mas eu pude ver a dúvida em seus olhos. Mãe, tenho certeza de que é um mal-entendido, disse ele. Justina não quis ler seu diário, e eu nunca disse a ela que você tinha problemas de memória. Talvez ela tenha entendido errado alguma coisa. O que exatamente ela entendeu errado, Quentin? Olhei meu filho diretamente nos olhos. Que você não contou a ela sobre o meu esquecimento, ou que eu não sou esquecido? Ele desviou o olhar. Não vamos brigar. Ok, eu falo com ela. Mas eu sabia que ele não faria isso. Ou falaria de um jeito que só deixaria Justina ainda mais paranoica a meu respeito. No dia seguinte, fui ao shopping e comprei um pequeno gravador digital do tamanho de um pendrive. O vendedor, um rapaz de barba espessa e algumas sardas no nariz, explicou pacientemente como funcionava. A bateria dura até 12 horas de gravação, disse ele. Muito útil para palestras ou entrevistas. Ou para um diário pessoal, acrescentei. Na minha idade, é mais fácil falar do que escrever. Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Por isso, fiquei grata. Quando cheguei em casa, guardei o gravador no bolso do meu hobby, sozinha no meu quarto naquela noite, gravei a primeira mensagem. Hoje é 17 de outubro. Parece-me que Justina está deliberadamente fazendo parecer que estou perdendo a cabeça. Ela lê minhas anotações, muda as coisas de lugar e depois finge que sou eu quem esquece tudo. Quentin acredita nela mais do que em mim. Receio que não demore muito para que decidam que sou incapaz de viver sozinha. Falei baixinho, quase num sussurro, com medo de ser ouvida através da porta. Era estranho, como se estivesse falando sozinha, mas, ao mesmo tempo, me senti aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo realmente pessoal, algo que Justina não conseguia ver. Nos dias que se seguiram, continuei a manter um diário em áudio. Relatei os pequenos desentendimentos com minha cunhada, minhas conversas com Quentin, meus planos para o futuro. Gradualmente, esse ritual se tornou uma espécie de terapia para mim. Falando sobre meus problemas em voz alta, senti como se estivesse me libertando deles, ganhando clareza de pensamento. Justina, enquanto isso, continuou sua campanha. Um dia, não consegui encontrar meus óculos, embora me lembrasse de tê-los deixado no criado mudo. Depois de uma hora procurando, eles apareceram no banheiro, na prateleira atrás do espelho, onde eu nunca os colocava. Quando mencionei isso no jantar, Justina e Quentin trocaram olhares. Mãe, você mesma os colocou lá ontem à noite, disse meu filho. Eu vi. Eu queria reclamar,
mas percebi que era inútil. Eles já tinham decidido que eu era esquecida. Qualquer negação da minha parte só os fortaleceria nessa opinião. Em outra ocasião, Justina acidentalmente derramou café na minha blusa favorita, que eu tinha deixado secando no banheiro. Ah, Glória, me desculpe, exclamou ela. Eu não tinha reparado, mas não se preocupe, eu compro uma nova para você. Eu não disse nada. Eu sabia que a blusa tinha 20 anos, que não eram mais feitas daquele jeito, que era uma lembrança da minha viagem ao Havaí com o Randall, mas qual era o sentido de explicar isso para uma mulher que te via como nada mais do que um incômodo? Naquela noite, quando fui para a cama, sussurrei para o gravador: às vezes acho que Justina torna a minha vida insuportável de propósito. Que ela quer que eu vá embora sozinha, mas para onde? Não tenho dinheiro para o aluguel, nem amigos próximos nesta cidade. Estou presa. E o pior é que não entendo por quê. O que eu fiz com ela? O que eu fiz para merecer ser odiada assim? Eu não tinha uma resposta. Mas estava determinado que, independentemente do que Justina planejasse, eu não desistiria sem lutar. Eu registraria cada conversa que tivéssemos, cada movimento que ela fizesse, e um dia essas anotações me seriam úteis. Eu não sabia como, mas sentia que o gravador no bolso do meu hobby era a única coisa que me separava do desespero total. A manhã de sábado começou com a batida de sempre na minha porta, 3 batidas curtas e bruscas. Justina não esperou por uma resposta, apenas sinalizou sua presença e entrou. Uma coisinha, mas cada vez me lembrava que mesmo aquele cômodo não era exatamente meu território. Bom dia, Glória, ela parou na porta, impecavelmente vestida apesar da hora. Quentin e eu vamos à feira. Você precisa de alguma coisa? Nada, obrigada, sorri com um sorriso forçado, ajeitando o cobertor. Eu também estava planejando dar uma volta hoje. Algo brilhou em seu olhar, aborrecimento, preocupação. Ela rapidamente recolocou a máscara de educação no rosto. Como quiser. Aliás, notei que você deixou a luz do banheiro acesa a noite toda de novo. Acho que não, balancei a cabeça. Eu sempre verifico. Glória, sua voz tornou-se condescendente, como se estivesse falando com uma criança. Acordei às 5 da manhã e a luz estava acesa. Você realmente não se lembra? Eu queria contestar, dizer que era simplesmente impossível, que eu nunca me esqueço de apagar as luzes, que era um daqueles hábitos que se enraizaram no meu subcórtex ao longo de anos de economia. Mas, em vez disso, apenas dei de ombros, se você diz. Quando ela saiu, fiquei sentado na cama por um longo tempo, com os braços em volta dos joelhos. Não era a primeira vez que isso acontecia na última semana. Eu tinha esquecido de trancar a porta da frente, deixado o fogão ligado ou não trancado a janela da sala antes de chover. A cada vez, Justina descobria meus deslizes e os relatava não só para mim, mas também para Quentin. No café da manhã, quando desci para a cozinha, meu filho parecia preocupado. Mãe, a Justina disse que você esqueceu de apagar a luz de novo, começou ele, mexendo a veia. Eu não esqueci, disse eu com firmeza. Quentin, eu verifico as luzes todas as noites. Virou um hábito em 50 anos de vida. Ele suspirou, lançando um olhar rápido para a esposa, que fingia estar absorta lendo as notícias em seu tablet. Olha, acontece com todo mundo, principalmente quando a gente, ele gaguejou. Quando nós o quê? Fiquei tensa. Quando ficarmos velhos? Era isso que você ia dizer? Não, claro que não, gaguejou ele. É que, quando estamos em um ambiente novo, comportamentos familiares podem desaparecer da memória. Quentin, estou morando aqui há 3 meses. Este ambiente não é mais novo. Ok, ele ergueu as mãos num gesto conciliatório. Não vamos discutir por nada. Só prestem atenção, por favor. Justina ergueu os olhos do tablet e sorriu, o mesmo sorriso que nunca alcançava seus olhos. Glória, ninguém está te culpando. Todos nós esquecemos as coisas às vezes. Permaneci em silêncio, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Todos nós esquecemos as coisas às vezes, mas, de alguma forma, sou só eu quem esquece, e sempre tenho Justina como testemunha. Depois do café da manhã, quando eles saíram para o mercado, fui para o meu quarto e peguei meu gravador. Apertei o botão de gravar e falei baixinho, 28 de outubro.
Justina continua seu jogo. Hoje foi à luz do banheiro. Ela está claramente tentando convencer Quentin de que eu tenho problemas de memória. Talvez ela mesma tenha ligado o gravador hoje cedo. Mas por quê? O que ela quer? Parei a gravação e me perguntei, realmente, qual seria o propósito de Justina? Só me tirar de casa, ou havia algo mais por trás disso? Meus devaneios foram interrompidos por um telefonema. Era Pearl, minha amiga de longa data, a única pessoa de Sacramento com quem eu mantinha contato regular. Como vai, Glória? Sua voz soava preocupada. Desculpe por não ter ligado há uma semana. Estava visitando minha filha. Está tudo, eu queria dizer bem, mas não conseguia mentir nem nesse simples detalhe técnico. É complicado, Pearl. Contei a ela o que estava acontecendo, as pequenas coisas de esquecimento com as quais fui rotulada, a maneira como Justina estava gradualmente limitando meu espaço na casa, a maneira como Quentin preferia não ver o problema. É como gaslighting, disse Pearl após uma pausa. Como o que? Gaslighting. É quando uma pessoa é levada a duvidar da adequação das próprias percepções. Minha neta me explicou isso recentemente. Manipulação psicológica. Pensei. O termo era novo, mas o fenômeno descrito parecia dolorosamente familiar. Mas por que Justina faria isso? Não sei, respondeu Pearl honestamente. Mas tome cuidado e anote os eventos pelos quais você é acusada, a data, a hora, o que exatamente aconteceu. Pelo menos assim você não vai começar a duvidar da sua própria memória. Já estou anotando, eu disse, num gravador. Isso é inteligente, disse Pearl. Me mantenha informado, ok? Me senti um pouco melhor depois de conversar com meu amigo. Uma coisa era suspeitar que um jogo cruel estava sendo jogado contra você, e outra bem diferente era ter a confirmação. Gaslighting. Agora, o monstro tinha um nome. Decidi verificar o conteúdo da gaveta da escrivaninha onde guardava documentos importantes. Ao abri-la, notei imediatamente que a pasta com os extratos bancários havia sido movida. Eu sempre a mantive estritamente paralela à borda da gaveta, outro pequeno hábito que adquiri ao longo dos anos trabalhando com documentos. Agora, ela estava ligeiramente inclinada. Quando abri a pasta, descobri que os últimos extratos estavam faltando. Eram documentos que mostravam o saldo da minha conta após a venda da casa e o pagamento das dívidas do Randall. Uma quantia pequena, mas ainda era meu dinheiro, a última ilha de independência financeira. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que Justina queria meus extratos bancários? O que ela queria descobrir? Ou pior, o que ela planejava fazer com essa informação? Decidi verificar meus outros documentos também. Meu testamento estava em ordem, assim como minha apólice de seguro, mas o certificado de propriedade da casa em Sacramento que eu guardava como lembrança havia sumido. Assim como várias fotos que eu guardava em um envelope separado, fotos minhas e de Randall na nossa viagem de casamento, fotos do pequeno Quentin. O pânico tomou conta de mim. Aquilo não era mais apenas uma mudança de ares ou uma insinuação de esquecimento. Era uma verdadeira invasão da minha vida, do meu passado, um roubo de memórias. Quando Quentin e Justina voltaram do mercado, tentei falar com meu filho a sós. Escolhi um momento em que Justina foi tomar banho. Alguém levou meus papéis, eu disse sem rodeios. E as fotos? Elas sumiram. Quentin pareceu surpreso, mas não alarmado. Tem certeza, mãe? Talvez você tenha mexido neles? Não, balancei a cabeça. Eu sei exatamente onde eles estavam. E sei que não estão mais lá. Ele suspirou, esfregando a ponta do nariz, um gesto que eu lembrava da adolescência dele, como sempre fazia quando estava irritado, mas tentava disfarçar. Ok, vou dar uma olhada. Talvez a Justina estivesse limpando e tenha tirado as coisas de lá. Mas, mãe, ele baixou a voz, por favor, não fale com ela sobre isso. Ela fica muito chateada quando você insinua que ela está mexendo nas suas coisas. Não estou insinuando, retruquei. Estou dizendo que alguém roubou meus documentos. E, a julgar pelo fato de você não negar a possibilidade, acha que pode ter sido Justina também. Eu não disse isso, respondeu ele rapidamente. Olha, deixe eu só procurar, tá?
Talvez eles só tenham se amontoado atrás de uma gaveta ou algo assim. Percebi que era inútil continuar. Quentin não queria ver a verdade. Ou pior, ele a viu, mas optou por ignorá-la. Na noite do mesmo dia, ocorreu outro incidente desagradável. Eu estava sentada na sala lendo um livro quando Justina entrou. Glória, começou ela, num tom que usava para mensagens particularmente desagradáveis, receio que teremos que criar novas regras. Levantei os olhos do livro, esperando que ela continuasse. Acontece que minha mãe vem semana que vem e vai precisar de um lugar para ficar. Achamos que seria melhor limpar a sala de estar de coisas desnecessárias. E eu certamente sou uma coisa a mais na sala de estar, terminei para ela. Não foi isso que eu quis dizer, ela franziu os lábios. É que a sala é um espaço compartilhado. Preferimos que você passe mais tempo no seu quarto, principalmente à noite. Minha mãe gosta de assistir TV antes de dormir, e você, pelo que percebi, prefere o silêncio. Olhei para ela em silêncio. Ela nem tentava esconder que estava me excluindo das áreas comuns da casa. Primeiro a cozinha, agora a sala de estar. Em breve, eu só teria permissão para sair do quarto para ir ao banheiro. E mais uma coisinha, continuou Justina, vendo que eu não respondia. Mamãe é muito sensível a cheiros. Seu perfume é bem forte. Talvez você possa ficar sem ele durante a visita dela. Aquilo foi um pouco demais. O perfume Estée Lauder é o único pequeno luxo que me permiti ao longo dos anos. Randall me deu o primeiro frasco no nosso 20º aniversário, e eu o uso desde então. Não, eu disse com firmeza. Não vou mudar meus hábitos pela sua mãe. Justina parecia ter levado um tapa. Seus olhos se estreitaram e suas bochechas ficaram vermelhas. Bem, é uma pena que você não queira se comprometer, disse ela friamente. Achei que você tivesse gostado de termos deixado você morar conosco. Deixa? Senti uma onda de raiva crescendo. Sou a mãe do seu marido. Não sou uma mendiga que você acolheu por caridade. Mas você mora na nossa casa, ela me interrompeu, e seria sensato obedecer às nossas regras. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando-me atônito com sua crueldade direta. À noite, contei a Quentin sobre a conversa. Ele pareceu constrangido, mas não indignado, como eu esperava. Justina pode ser dura às vezes, disse-lhe em tom de desculpas. Mas ela tem razão sobre a mãe. Elizabeth é realmente alérgica a odores fortes. Não se trata de perfume, Quentin, tentei convencê-lo. Trata-se da sua esposa me expulsando metodicamente da sua vida. Primeiro da cozinha, agora da sala. O que vem depois? Me banindo do quarto? Você está exagerando, ele desviou o olhar. É temporário, só enquanto durar a visita de Elizabeth. E então deve haver outro motivo, balancei a cabeça. Você realmente não vê o que está acontecendo? Estou vendo que você está muito tensa, disse ele, cautelosamente. Talvez você devesse consultar um médico. Às vezes, o estresse pode causar ansiedade elevada. Senti o chão se esvaindo sob meus pés. Meu próprio filho sugeriu que eu consultasse um psiquiatra. Ele realmente achava que eu era o problema, não o comportamento da esposa dele. Boa noite, Quentin, foi tudo o que consegui dizer. Ao subir para o meu quarto, não consegui dormir por um longo tempo naquela noite. Me revirei na cama, revivendo os eventos das últimas semanas. O gaslighting, a manipulação, o isolamento, todas essas palavras assumiram um significado assustadoramente real. E o pior de tudo, eu não via saída. Não tinha dinheiro para alugar um lugar para morar. Não tinha emprego. Quase não havia mais amigos naquela cidade. Eu estava presa. Acordei de manhã com uma sensação de inquietação que não me abandonou a noite toda. No café da manhã, Justina foi enfaticamente educada, mas fria. Quentin parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. Suspeitei que estivessem falando de mim depois da nossa conversa. Temos uma reunião com o corretor hoje, disse Justina, passando manteiga na torrada graciosamente. Voltaremos tarde. Você vai vender a casa, pensei. Não, interrompeu Quentin. Só uma consulta. Estamos pensando em reformar. Assenti, embora não acreditasse.
Havia algo falso em sua voz, mas decidi não insistir. Afinal, era a casa deles, e eles não precisavam me responder sobre seus planos. Depois que eles foram embora, descobri que outro documento importante havia sumido: meus registros médicos. Guardei-o na mesma pasta dos meus extratos bancários e me lembrei exatamente de que estava lá ontem, quando verifiquei. Aquilo estava ficando demais. Decidi que era hora de ser mais decisiva, não confiar apenas nas gravações, mas reunir evidências reais de que Justina estava manipulando a situação propositalmente. Comecei com um telefonema para meu antigo colega, Howard, que agora trabalhava em um escritório de advocacia. Ele ouviu minha história com atenção profissional. Glória, isso é sério, disse ele após uma pausa. Se eles realmente estiverem planejando algo contra a sua vontade, como interná-la em uma casa de repouso, precisarão de documentação médica para provar que você não consegue tomar decisões por si mesma. Mas sou totalmente capaz, exclamei. Você e eu sabemos disso, respondeu Howard pacientemente. Mas se sua nora apresentar uma série de incidentes para provar o contrário, e seu filho os confirmar, o tribunal frequentemente fica do lado do parente mais próximo nessas questões. Suas palavras me fizeram suar frio. Era realmente tão sério assim? Justina estava mesmo planejando o quê? Me internar em um asilo, assumir o controle das minhas finanças. O que eu devo fazer? Perguntei. Reúna provas, aconselhou Howard. Grave conversas, se isso for legal no seu estado. Mantenha um diário de incidentes. E, o mais importante, não dê a eles nenhum motivo para pensar que você suspeita deles. Só negócios, como sempre. Depois de conversar com Howard, senti-me assustado e determinado. Eu precisava me proteger, e meu pequeno gravador poderia ser minha arma mais poderosa naquela luta. No meio da tarde, decidi ir ao shopping, em parte para relaxar, em parte para comprar algumas coisas essenciais. Enquanto me vestia, eu costumava verificar o bolso do meu hobby, certificando-me de que o gravador estava lá. Estava lá, pequeno, discreto, mas me dava uma sensação de segurança. Tirei o hobby e o pendurei no encosto de uma cadeira na sala, preparando-me para vestir minhas roupas comuns. O telefone tocou. Era Pearl, e conversamos por cerca de 20 minutos. Então, me vesti às pressas, peguei minha bolsa e as chaves e saí de casa, sem me lembrar do gravador que havia sido deixado no bolso do meu hobby. Assim que a porta da frente bateu atrás de mim, vi um Lexus prateado estacionar em frente à casa pela janela da sala. Era o carro de Amélia Altorne, amiga íntima de Justina. Hesitei na varanda, intrigada com sua aparência, pois Justina e Quentin deveriam passar o dia se encontrando com o corretor de imóveis. A curiosidade me venceu, e me refugiei na sombra do frondoso bordo em frente à casa. Amélia saiu do carro, alta, com postura impecável, vestindo um taier cinza claro que realçava sua beleza fria. Nas mãos, ela segurava uma pasta de papéis. Ela caminhou rapidamente até a varanda e tocou a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Justina apareceu na soleira. Você chegou cedo, ouvi sua voz. Entre rápido. A porta se fechou e eu fiquei parado sob o bordo, atordoado. Justina tinha mentido sobre o encontro com o corretor. Ela sabia que eu ia embora, então marcou um encontro com Amélia logo depois que eu saí. Mas por quê? Que segredos eles estavam discutindo que não podiam ser discutidos na minha frente? Reprimi meu primeiro impulso de voltar e exigir uma explicação. Um confronto direto só reforçaria a opinião de Justina de que eu estava ficando paranoico. Além disso, se eles estão tramando algo, é melhor não demonstrar que suspeito. Decidi dirigir até o shopping como havia planejado. Fiz algumas compras lá, tomei uma xícara de chá e um pequeno café, folheei uma revista e tentei me distrair dos meus pensamentos ansiosos, mas eles não me deixaram ir. Algo me dizia que o encontro de Justina e Amélia tinha algo a ver comigo, e esse algo não era um bom presságio. Quando voltei para casa, 3 horas depois, encontrei a casa vazia. Havia um bilhete na mesa da cozinha escrito com a letra caprichada de Justina: encontrei o Quentin na cidade. Voltei para jantar. Nenhuma palavra sobre a visita da Amélia. Subi para o meu quarto para guardar minhas compras. Caminhando pela sala, notei meu hobby ainda pendurado no encosto de uma cadeira. Peguei-o, prestes a levá-lo para o meu quarto, e foi então que senti um peso no bolso. O gravador.
Eu tinha me esquecido completamente dele. Um pensamento repentino me fez congelar: se o gravador estava ligado, se estava gravando enquanto Justina e Amélia estavam em casa. Com o coração disparado, tirei o pequeno aparelho do bolso. A luz vermelha estava apagada. Não estava gravando. Mas isso não significava que não tivesse sido gravado antes. Muitas vezes eu esquecia de desligar o gravador depois de gravar meus pensamentos, e ele continuava até ficar sem memória ou bateria. Sentei-me na cadeira e, colocando os fones de ouvido que sempre carregava na bolsa, conectei-os ao gravador. Apertei o botão de play para ouvir a última gravação. Primeiro, ouvi minha voz, um trecho do meu diário de áudio que havia gravado na noite anterior. Depois, silêncio, interrompido apenas pelo farfalhar do tecido e pelos sons abafados da minha rotina matinal. Depois, o som da minha conversa telefônica com Pedro. E, finalmente, o som da porta se fechando. Era eu saindo de casa. Eu estava prestes a desligar a fita, imaginando que não havia nada de interessante nela, quando ouvi o som da campainha, depois passos no chão de parquete da sala de estar, vozes abafadas ficando mais altas à medida que se aproximavam da cadeira onde meu hobby e meu gravador estavam pendurados. Tem certeza de que ela foi embora? Era a voz de Amélia. Com certeza, respondeu Justina. Ela sempre passa pelo menos 3 horas no shopping. É tempo mais do que suficiente. O som de móveis sendo movidos, o rangido de um sofá de couro, tudo isso deve ter se instalado na sala de estar, não muito longe do meu hobby. Então, a voz de Amélia soou profissional: eu estava revisando a papelada que você me enviou. Não há nada de errado com os registros médicos, mas vamos precisar adicionar algumas anotações sobre as manifestações. Você disse que ela esquece as coisas, deixa os eletrodomésticos ligados o tempo todo. A voz de Justina carregava um arrependimento falso. Quentin está muito preocupado. Ontem ela deixou o fogão ligado. Se eu não tivesse notado. Isso é ótimo, interrompeu Amélia. Documente todos esses incidentes. Quanto mais incidentes, mais convincente será nossa alegação. E quanto aos aspectos financeiros? Papéis farfalhando. Fiquei sentada, atordoada, ouvindo as duas mulheres discutirem friamente um plano para me declarar incompetente. Ela tem uns $40.000 sobrando depois da venda da casa, disse Justina. Mais a pensão. Não tanto quanto eu esperava, mas ainda assim não é ruim, especialmente porque o seguro dela vai pagar a casa de repouso. O que você está pensando? Perguntou Amélia. Sunny Hills em Oakland, respondeu Justina. Não é o mais caro, mas é razoável, desde que o seguro cubra os custos e não tenhamos que pagar mais. E o Quentin? A voz de Amélia estava duvidosa. Ele concordaria em mandar a mãe para um asilo? Justina riu, um riso frio e desagradável que eu nunca tinha ouvido antes. Quentin faz o que eu mando, disse ela com indisfarçável desprezo. Já o convenci de que a mãe dele está se tornando um perigo para si mesma e para os outros. Mas alguns incidentes e ele vai sugerir que ela procure ajuda profissional. E ainda assim, insistiu Amélia, ele pode mudar de ideia. Afinal, é a mãe dele. Ele não vai, interrompeu Justina. Ele tem muito medo de me perder. Sabe o que eu disse a ele? Que se a mãe dele ficar com a gente, eu vou pedir o divórcio. Que eu não conseguiria viver com o estresse constante de ela incendiar a casa ou se machucar. Difícil, disse Amélia, com respeito na voz. Efetivo, corrigiu Justina. Quentin sempre foi um filhinho da mamãe. Mas agora ele tem uma nova mamãe, e eu não vou dividir a atenção dele com aquela velha. E se ela resistir? Perguntou Amélia. Como ela pôde resistir? Justina zombou. Ela não tem dinheiro para contratar um advogado. Não tem amigos para apoiá-la. E, o mais importante, não tem provas de que estou armando alguma coisa. Vai ser a palavra dela contra a minha. E quem vai acreditar nela? Um respeitado fiscal de impostos ou uma idosa com sinais de demência? Você pensou em tudo, disse Amélia respeitosamente. Até o último detalhe, confirmou Justina. Quando ela estiver em Sunny Hills, Quentin terá o direito de cuidar das finanças dela como parente mais próximo, e eu, como esposa dele, o ajudarei com esse fardo. Os dois riram, e o riso me arrepiou. Falando em documentos, continuou Justina, encontrei o prontuário médico dela.
está limpo. Não há menção a problemas de memória ou comprometimento cognitivo, mas isso é facilmente remediado. Um amigo do Brad trabalha na clínica onde ela foi atendida. Ele pode adicionar algumas anotações retroativamente. Isso é crime, Justina, a voz de Amélia soou preocupada. Só se formos pegos, respondeu Justina, despreocupada. E quem vai verificar? A Glória? Ela não terá essa oportunidade. O Quentin. Ele nem olha os documentos. Só assina onde eu mando. A conversa continuou por mais meia hora, mais ou menos. Eles discutiram detalhes do plano, cronogramas e possíveis obstáculos. Justina planejava agir rapidamente e entrar com uma petição por minha incapacidade já no mês que vem. Quero que ela saia daqui até o Natal, disse ela em determinado momento. Quentin e eu precisamos começar o ano novo sem lastro. Finalmente, a conversa terminou. Ouvi os sons de despedidas, passos, a porta da frente batendo, e então o silêncio, interrompido apenas pelos sons distantes da rua. Sentei-me na cadeira, incapaz de me mover. O que eu acabará de ouvir estava além das minhas piores suspeitas. Justina não queria apenas que eu saísse de casa. Ela planejava me internar em uma casa de repouso, me declarar incapacitada e assumir o controle das minhas finanças. E Quentin, meu filho, meu único filho, que criei sozinha após a morte prematura do pai, a quem dediquei todo o meu amor e carinho, ele estava pronto para me trair, para acreditar nas mentiras da esposa, para me internar em um hospício contra a minha vontade. Tudo por medo de perder Justina. A dor dessa constatação era fisicamente palpável, como se alguém tivesse apertado meu coração com uma mão gelada. Eu não chorei. Era sério demais para lágrimas, definitivo demais. Era a traição em sua forma mais pura. Mas junto com a dor veio a determinação. Agora eu tinha prova, uma gravação de Justina e Amélia falando abertamente sobre seu plano e admitindo ter falsificado registros médicos. Era minha arma, minha defesa. Transcrevi a gravação para o meu computador e fiz várias cópias, uma enviada para o meu e-mail, outra salva em um pendrive que escondi num bolso escondido da minha bolsa. Decidi levar o gravador com a gravação original comigo o tempo todo. Passei o resto do dia pensando nos meus próximos passos. Precisava agir com cautela. Justina era inteligente e calculista, e se percebesse que eu sabia do seu plano, poderia apressá-lo ou bolar algo ainda mais elaborado. Decidi entrar em contato com Howard no dia seguinte e mostrar a fita. Como advogado, ele poderia me aconselhar sobre os próximos passos. Talvez eu tivesse que registrar uma queixa formal, ir à polícia ou até mesmo sair da casa de Quentin e Justina e me refugiar temporariamente na casa de Pearl. No jantar, tentei me comportar como sempre. Justina estava animada, falando sobre sua reunião com o corretor e seus planos de reformar a casa. Quentin se intrometeu, lançando olhares preocupados de vez em quando, aparentemente percebendo a tensão que eu tentava esconder. Você está se sentindo bem, mãe? Ele perguntou em dado momento. Você está meio quieta hoje. Só estou cansada, respondi, tentando manter a voz normal. Fiz compras por um bom tempo. Você deveria descansar mais, interrompeu Justina, fingindo preocupação. Na sua idade, você precisa conservar suas energias. Olhei para ela e, pela primeira vez, vi sua verdadeira face por trás da máscara de nora carinhosa, calculista, fria, implacável. Como eu não pude ver isso antes? Você tem toda a razão, Justina, disse eu com um sorriso. Com certeza seguirei seu conselho. Ela piscou surpresa, claramente não esperando que eu fosse tão complacente. Houve um lampejo de desconfiança em seus olhos por um instante, mas logo desapareceu. Ela estava segura demais de sua superioridade para desconfiar seriamente de mim. Não dormi muito durante a noite, repassando a conversa na minha cabeça e pensando no meu plano de ação. Pela manhã, decidi que a melhor estratégia era esperar. Não revelaria que sabia quais eram os planos deles até estar totalmente preparado para um confronto. Precisava reunir toda a papelada necessária, encontrar um lugar para morar temporariamente e talvez até entrar em contato com um advogado. A manhã seguinte começou como de costume. Justina preparava o café da manhã na cozinha. Quentin lia as notícias em um tablet à mesa. Desci, vestindo uma calça simples e uma blusa, com um gravador no bolso. Nunca mais me separei dele.
Bom dia, eu disse, tentando manter a voz casual. Bom dia, disse Quentin, mantendo os olhos no tablet. Justina assentiu, ocupada fazendo café. Sentei-me à mesa em frente ao meu filho e notei as plantas abertas sobre a mesa. O que é isso? Perguntei com genuína curiosidade. Um projeto de reforma? Quentin respondeu: estamos pensando em transformar seu quarto em um escritório para Justina e transformar o quarto de hóspedes em um berçário. Fiquei paralisada, percebendo o que ele queria dizer. Eles já estavam planejando o futuro sem mim, organizando meu quarto. Um quarto de bebê? Perguntei novamente. Você está planejando um bebê? Ainda não, Justina interveio, colocando uma xícara de café na minha frente. Mas é melhor se preparar com antecedência. Aliás, o que você acha da ideia de se mudar? Mudando? Fingi não entender. Para onde? Um lugar mais adequado para você? Ela se sentou ao lado de Quentin, colocando a mão em seu ombro. Quentin e eu conversamos sobre isso. Você estaria melhor em um lugar onde seria cuidado por profissionais, onde estaria entre pessoas da sua idade. Você está falando de uma casa de repouso. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma residência para idosos, Justina me corrigiu. Sunny Hills é um lugar lindo. Fomos lá outro dia, para conferir as instalações. Desviei o olhar para meu filho, que cuidadosamente evitou me olhar nos olhos. E você concorda com isso, Quentin? Mãe, ele finalmente ergueu os olhos. Estamos preocupados com você. Esses casos de esquecimento estão ficando cada vez mais sérios. E Sunny Hills tem uma equipe médica para cuidar de você 24 horas por dia. Entendo, assenti lentamente, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. E quando você planejava me informar dessa decisão? É isso que estamos fazendo agora, disse Justina com um sorriso falso. Queremos que você se acostume com a ideia. A mudança está marcada para meados de dezembro, 2 semanas antes do Natal, esclareci. Bem a tempo para o feriado. Estarei entre estranhos em um lugar estranho. Você vai se acostumar, Justina me garantiu. Lá acontecem festividades maravilhosas. Olhei para ela e a vi aproveitando o momento. Foi uma vitória para ela se livrar de mim, ter a casa só para ela e, ao mesmo tempo, ter controle sobre minhas modestas finanças. E a minha casa em Sacramento? Perguntei, olhando para Quentin. Por que não posso voltar para lá? Mãe, você vendeu, lembra? Havia preocupação genuína em sua voz. Depois que meu pai morreu. Eu me lembro, Quentin, respondi rispidamente. Estou perguntando por que não posso alugar um apartamento em Sacramento e morar sozinha. Porque não é seguro, interrompeu Justina. Com seus problemas de memória? Que tipo de problemas de memória? Virei-me para ela. Os que você cria mudando minhas coisas de lugar e convencendo Quentin de que estou perdendo-as, ou os que seu conhecido vai adicionar aos meus registros médicos retroativamente? Justina empalideceu. Quentin desviou o olhar dela para mim, incompreensível. Do que você está falando, mãe? Estou dizendo que sua esposa está metodicamente fazendo parecer que estou incapacitado para que ela possa me internar em uma casa de repouso e assumir o controle do meu dinheiro, eu disse calmamente, olhando diretamente para Justina. Que ela está manipulando você, ameaçando se divorciar se você não concordar em se livrar de mim. Isso é um absurdo, exclamou Justina, mas sua voz tremeu. Quentin, você vê? Essas são exatamente as fantasias paranoicas de que eu estava falando. Quentin pareceu confuso, sem saber em quem acreditar. Mãe, essas alegações são sérias, disse-lhe finalmente. A senhora tem provas? Claro, ela não tem provas. Justina se levantou de um pulo, derrubando a xícara de café quente no meu colo. Gritei de dor quando o líquido quente queimou minha pele através do tecido da calça. Quentin correu em minha direção com os guardanapos, mas Justina interceptou sua mão. Deixe-a em paz, disse ela, secamente. Ela só está tentando chamar atenção. Justina, o café está quente, protestou Quentin. Ela está machucada. Ela não está machucada, Justina o interrompeu. Ela está brincando, manipulando você. Você não vê isso? Limpei silenciosamente o café do meu colo com guardanapos.
Minha pele queimava, mas tentei não demonstrar a dor. Não queria dar essa satisfação a Justina. Essa conversa sobre o asilo, disse eu, erguendo os olhos para o meu filho, não começou com o meu consentimento ou com uma consulta médica. Começou quando Justina decidiu se livrar de mim. Calha a boca, gritou Justina, perdendo a paciência. Você não tem voz nesta casa. Esta é a minha casa, e eu decido quem mora nela. Quentin olhou para a esposa com os olhos arregalados, visivelmente chocado com o desabafo dela. Justina, começou ele, vamos nos acalmar. Não, Quentin, ela interrompeu. Não vou me acalmar. Já tolerei sua mãe em nossa casa por 3 meses. Tenho sido paciente e gentil, mas já chega. Ou ela se muda para Sunny Hills, ou eu peço o divórcio. A escolha é sua. Houve um silêncio pesado na sala. Quentin olhou da esposa para mim, claramente sem saber o que fazer. Eu podia ver a luta em seu rosto, o amor pela mãe versus o medo de perder a esposa. E naquele momento, eu soube que ele a escolheria. Ele sempre escolhera, e a escolheria agora. Limpei o rosto calmamente com o último lenço limpo e coloquei a mão no bolso da calça. Peguei um pequeno gravador e apertei o play. Quando ela estiver em Sunny Hills, Quentin terá o direito de cuidar das finanças dela como parente mais próximo, e eu, como esposa dele, o ajudarei com esse fardo. A voz de Justina, gravada no gravador, preencheu a sala. Sua própria voz dizendo palavras que não podiam ser interpretadas de 2 maneiras. Seguiram-se risadas, dela e de Amélia. Justina congelou, olhando para o gravador como se fosse uma cobra pronta para morder. Seu rosto, normalmente pálido, ficou branco como giz. O quê? O que foi? Ela sussurrou. É você, respondi calmamente, ontem, conversando com a Amélia sobre me internar em uma casa de repouso e assumir o controle do meu dinheiro. Apertei o botão de retroceder e liguei outro segmento. Um conhecido do Brad trabalha na clínica onde ela estava sendo atendida. Ele pode adicionar algumas anotações retroativas. Quentin olhou para a esposa com horror crescente. Justina, isso é verdade? Perguntou ele com a voz trêmula. Você planejou tudo isso? Justina abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Então, seu rosto se contorceu de raiva, e ela se lançou em direção à mesa, tentando arrancar o gravador das minhas mãos. Me dá isso, gritou. Me dá agora. Puxei a mão com força e o gravador caiu no chão. Justina correu em sua direção, mas Quentin foi mais rápido. Ele pegou o aparelho e deu um passo para trás, olhando para a esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, uma mistura de desgosto e dor. Como você pôde, foi tudo o que ele disse. Justina se endireitou, percebendo que o jogo estava perdido. Seu rosto ficou rígido, toda a pretensão de gentileza e preocupação desapareceu. Ela manipulou a fita, disse friamente. É uma montagem. Você não vê que ela está tentando destruir nossa família? Então por que você está com tanto medo? Perguntou Quentin. Por que você tentou tirar o gravador? Porque eu estava com raiva, gritou Justina. Porque eu estava cansada das mentiras e manipulações dela. Quentin balançou a cabeça, sem acreditar em uma palavra do que ela dizia. Ele se virou para mim, e vi remorso em seus olhos. Mãe, ele começou. Mas Justina não o deixou terminar. Com um grito estridente, ela saiu correndo da cozinha, mas se virou na soleira da porta. Isso não acabou, ela sibilou, olhando para mim com ódio. Você vai se arrepender. Com essas palavras, ela saiu correndo do quarto. Alguns segundos depois, ouvimos a porta da frente bater e, em seguida, o rugido do motor do carro dela acelerando. Havia um silêncio pesado na cozinha, apenas o tic-tac do relógio de parede e o barulho distante dos carros descendo a rua ou quebrando. Quentin ficou de pé, com os ombros caídos, gravador na mão, olhando para o espaço à sua frente. Levantei-me cautelosamente, estremecendo com a dor nos joelhos queimados, e comecei a enxugá-los com uma toalha molhada. Mãe, deixe eu te ajudar. Quentin finalmente saiu do seu transe e correu até mim. Eu aguento, respondi secamente. Não é a primeira vez que me queimo. Ele congelou no meio do caminho, captando o duplo sentido das minhas palavras.
Seu rosto estava repleto de emoções, vergonha, remorso, confusão. Ele parecia um garotinho que foi pego mentindo, assim como 30 anos atrás, quando descobri que ele havia colado na prova de um colega. Eu não sabia, disse ele baixinho. Juro que não fazia ideia de que Justina estava planejando tudo isso. Você não sabia? Olhei-o diretamente nos olhos. Você não sabia sobre Sunny Hills, sobre os planos de transformar meu quarto em um escritório, sobre como sua esposa insinuou metodicamente que eu tinha problemas de memória? Ele baixou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Achei que ela realmente se importasse com você, que quisesse o melhor para você. O melhor para mim? Sorri amargamente. Ficar trancada em um asilo contra a minha vontade, ser privada das minhas economias? É isso que você acha que é melhor para mim? Não, claro que não, ele balançou a cabeça. Quer dizer, falamos sobre o asilo, sim, mas como uma possível opção no futuro, caso você precise de cuidados constantes. Eu nunca concordei em te mandar para lá contra a sua vontade, e certamente não sabia dos planos da Justina para o seu dinheiro. Estudei seu rosto cuidadosamente, tentando descobrir se ele estava mentindo. Quentin sempre foi um péssimo mentiroso, com olhos que começavam a lacrimejar e o gesto nervoso ao esfregar o lóbulo da orelha esquerda. Agora ele olhava para frente e sua mão permanecia firme. Talvez ele realmente não tivesse consciência dos aspectos mais sombrios do plano de Justina. Sente-se, apontei para a cadeira à minha frente. Precisamos conversar. Ele sentou-se obedientemente, ainda segurando o gravador na mão como se não soubesse o que fazer com ele. Toque de novo, eu disse. Ouça a conversa toda, do começo ao fim. Mãe, não tenho certeza se quer ouvir isso, ele parecia doente. Mas você tem que fazer isso, insisti. Você tem que saber o que sua esposa estava disposta a fazer. Com óbvia relutância, ele apertou o botão de play. Ficamos em silêncio pelos 20 minutos seguintes, ouvindo Justina e Amélia conversarem. A cada palavra, o rosto de Quentin ficava mais pálido e seus olhos, cada vez mais chocados. Quando a gravação terminou, ele desligou o gravador e o colocou sobre a mesa entre nós. Suas mãos tremiam. Não acredito, sussurrou ele. Não acredito que ela realmente disse todas essas coisas. E não só dizendo, apontei. Ela agiu, roubando meus papéis, mudando coisas de lugar, criando situações que me faziam parecer esquecida ou louca. Eu era cego, ele balançou a cabeça. Tão cego. O amor muitas vezes cega você, eu disse mais suavemente, especialmente quando a outra pessoa é habilmente manipuladora. Ele olhou para mim com dor nos olhos. O que eu vou fazer agora, mãe? Naquele momento, de repente, percebi que meu filho de 40 anos, um programador de computador bem-sucedido, dono de casa e marido, ainda me procurava em busca de respostas para as perguntas difíceis da vida. Era como se ele ainda tivesse 10 anos e não soubesse o que fazer com o valentão da escola. Depende de você, Quentin, respondi. Não posso e não quero te dizer como lidar com sua esposa. Mas ela tentou te machucar, objetou ele. Como posso perdoar isso? Não se trata de perdão, balancei a cabeça. Trata-se do que você quer da sua vida. Você a ama? Ele hesitou, e o silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Antes, ele teria respondido sem hesitar. Agora, ele hesitou. Eu não sei, admitiu por fim. Depois de tudo que ouvi, não tenho certeza se realmente a conheço. Então dê um tempo para você mesma descobrir, aconselhei. Não tome nenhuma decisão precipitada. E você? Perguntou ele. O que vai fazer? Respirei fundo. Era a pergunta que eu vinha me fazendo há uma hora. Não posso ficar aqui, Quentin, disse eu com firmeza. Não depois de tudo isso. Mas para onde você vai? Havia pânico em sua voz. Você não tem outro lugar para morar. Não, vou pensar em alguma coisa, interrompi-o, sempre há opções. Você pode ficar, ele insistiu. Eu vou falar com a Justina. Vou fazê-la se desculpar e mudar de atitude em relação a você. Olhei para o meu filho com um sorriso triste. Ele ainda não entendia, não enxergava o panorama geral. E você acredita que ela vai mudar de verdade? Perguntei depois do que você ouviu. Ele não respondeu.
Então continuei: mesmo que ela peça desculpas, mesmo que jure que está arrependida, é mentira. Mais uma manipulação. Ela vai ficar quieta por um tempo. E aí vai bolar um novo plano. Você não tem certeza disso, ele objetou fracamente. Sim, respondi com firmeza. E, lá no fundo, você também sabe disso. Justina não é do tipo que admite derrota. Ela vai procurar uma maneira de se vingar. Quentin abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade das minhas palavras. Naquele momento, ouviu-se o som da porta da frente se abrindo. Nós dois ficamos tensos, virando-nos em direção à porta da cozinha. Alguns segundos depois, Justina apareceu. Seu cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado e seus olhos estavam vermelhos como se estivessem chorando. Ela parou na soleira da porta, olhando de mim para Quentin. Posso entrar? Perguntou baixinho, num tom nada confiante como sempre. Quentin me lançou um olhar incerto e eu assenti. Justina entrou na cozinha lentamente, mas permaneceu encostada na parede, sem se aproximar da mesa. Quero me desculpar, começou ela, olhando para o chão. O que você ouviu na fita foi horrível, imperdoável. Não sei o que deu em mim. Fiquei em silêncio, assistindo àquela apresentação, porque era uma performance elaborada e ensaiada. Cada gesto, cada entonação, era projetado para evocar simpatia, para criar a imagem de um pecador arrependido. Justina, a voz de Quentin soou fria. Você estava falando sobre falsificar registros médicos, sobre internar minha mãe em uma casa de repouso contra a vontade dela, sobre assumir o controle do dinheiro dela. Isso não é apenas horrível, é um crime. Justina se encolheu como se tivesse levado um golpe, mas rapidamente se recompôs. Eu sei, sussurrou. E não estou me desculpando. Só quero que você entenda. Tenho estado sob muito estresse ultimamente e trabalho, casa, planos para o futuro. Me perdi. Me tornei uma pessoa que não me reconheço. Ela fez uma pausa, respirou fundo e ergueu os olhos, encarando-me diretamente. Glória, continuou, eu sei que você nunca poderá me perdoar, e não estou pedindo isso. Só quero dizer que sinto muito mesmo e que estou disposta a fazer o que for preciso para consertar as coisas. Olhei para ela atentamente, tentando encontrar um vislumbre de sinceridade em seus olhos, mas tudo o que vi foi cálculo. Ela estava interpretando um papel, e o interpretando bem, mas era apenas um papel. O que exatamente você está sugerindo? Perguntei em tom neutro. Qualquer coisa, ela respondeu rapidamente. Posso me mudar por um tempo se você se sentir mais confortável sem mim em casa, ou Quentin e eu podemos encontrar um lugar separado para você se preferir morar sozinho. Estou até disposta, ela gaguejou como se a frase fosse difícil para ela, estaria disposta a pagar seu aluguel como compensação pelos danos morais que você causou. Quentin desviou o olhar da esposa para mim, claramente sem saber como reagir a esse remorso repentino. E o que em troca? Perguntei sem rodeios. O quê? Justina piscou, fingindo não entender. O que você quer em troca? Repeti. Pela sua generosidade? Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Nada, disse ela por fim. Só quero me redimir pelo meu erro. A fita, Quentin percebeu de repente. Você quer que a mamãe te dê a fita? Uma sombra percorreu o rosto de Justina, e percebi que meu filho tinha acertado em cheio. Ela não tinha tanto medo das consequências para o casamento, mas sim das repercussões legais. Na gravação, ela falava explicitamente sobre falsificar registros médicos. Era um crime. Não se trata da fita, ela objetou, mas não de forma convincente o suficiente. Eu só quero consertar as coisas. Receio que algumas coisas não possam ser consertadas, disse eu, levantando-me da mesa. O que você fez ou planejou fazer não pode ser apagado com desculpas ou dinheiro. Eu entendo, ela baixou os olhos. Ainda assim, espero que com o tempo. Eventualmente o quê? Interrompi. Vou esquecer? Perdoar? Jogar a fita fora? Ela não respondeu. Então, continuei, escute com atenção, Justina. Não vou usar esta fita contra você. Ainda não. Não vou à polícia. Não vou contar a todos que você conhece sobre o que você anda planejando. Não por sua causa, mas por causa do Quentin.
Ele não merece esse tipo de escândalo. Ela soltou um suspiro de alívio. Mas eu ainda não tinha terminado. Mas cópias dessa fita estão em lugares seguros. E se você tentar me machucar de novo, se me assediar ou interferir na minha vida, não hesitarei em usá-las. Eu entendo, ela disse calmamente. Duvido, balancei a cabeça. Mas espero que pelo menos você entenda a gravidade da situação. Quentin me olhou surpreso, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Ele nunca tinha me visto como alguém capaz de dar um ultimato firme. E agora? Perguntou, desviando o olhar de mim para Justina. Agora vou arrumar minhas coisas e ir embora, respondi. Hoje à noite? Mas onde? Sua voz estava em pânico novamente. Para a casa da Pearl, eu disse. Ela já concordou em me acolher pela primeira vez. Depois, encontrarei um lugar permanente para morar. Com que dinheiro? Perguntou ele. Sua pensão. Vou dar um jeito, interrompi-o, talvez eu volte a trabalhar. Não sou tão velho e esquecido quanto algumas pessoas tentam me fazer parecer. Justina estremeceu com a observação, mas não disse nada. Quentin pareceu completamente perdido. Eu posso ajudar, disse ele. Financeiramente, quero dizer. Não, balancei a cabeça. Não vou aceitar dinheiro seu, Quentin. Agora não. Mas por quê? Ele parecia genuinamente confuso. Sou seu filho. Preciso cuidar de você. Porque preciso da minha independência, expliquei, independência completa de você, da Justina, desta casa e de tudo que a envolve. Ele pareceu magoado, e eu amoleci. Isso não significa que vou terminar com você, Quentin. Você é meu filho e eu sempre te amarei. Mas agora, preciso de espaço. Preciso de tempo para pensar nas coisas e decidir como seguir em frente. Justina, que estivera em silêncio encostada na parede todo esse tempo, disse de repente: Eu entendo você, Glória. Se eu fosse você, faria o mesmo. Olhei para ela surpreso. Havia um tom de sinceridade em sua voz pela primeira vez. Talvez naquele momento ela tivesse realmente se colocado no meu lugar e compreendido o que era ser traído por entes queridos. Obrigada, eu disse secamente. Embora eu duvide que você realmente entenda. Ela assentiu, aceitando meu ceticismo. Eu te ajudo a fazer as malas, ofereceu Quentin. Eu consigo me virar sozinha, respondi. Mas você pode me levar até a casa da Pearl, se quiser. Ele assentiu, grato pela pequena concessão. Justina se afastou da parede e seguiu em direção à saída da cozinha. Vou ficar no quarto, disse ela baixinho, só para não atrapalhar. Quando ela saiu, Quentin olhou para mim com dor nos olhos. Mãe, não sei o que dizer. Me sinto tão culpado na sua frente. Você não tem culpa pelo que Justina fez, respondi. Mas a culpa é sua por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter acreditado nela em vez de mim. Eu sei, ele abaixou a cabeça. E não sei como consertar. Me dá um tempo, eu disse. Agora, estou muito magoada e confusa para falar sobre isso. Mais tarde, quando as coisas se acalmarem, podemos conversar sobre o nosso relacionamento. Ele assentiu, percebendo que não era hora para conversas profundas. Vou fazer as malas, eu disse, indo em direção à saída. No meu quarto, coloquei metodicamente minhas roupas e pertences pessoais nas 2 malas que trouxera de Sacramento. Senti uma estranha sensação de déjà vu. Era como se eu estivesse deixando meu lar novamente, só que agora não com a esperança de uma nova vida, mas com o amargo resquício da traição. Verifiquei o estoque onde guardava cópias de documentos importantes. Justina não os havia encontrado. Guardei fotos, livros e pequenas lembranças que tinham valor para mim. Todo o resto poderia ficar ali. Eu não queria nada que me lembrasse desta casa. Depois de terminar de arrumar minhas coisas, sentei-me na cama e olhei ao redor. O quarto parecia quase exatamente o mesmo do dia em que cheguei, sem graça, estéril, sem nenhum vestígio da minha presença. Era como se eu nunca tivesse morado ali. Talvez fosse isso. Eu nunca tivesse morado de verdade naquela casa, apenas existia nela como um hóspede indesejado. Peguei meu celular e disquei o número da Pearl.
Estou a caminho, eu disse quando ela atendeu. Chego na sua casa em cerca de 1 hora. Está tudo pronto, disse ela. Arrumei o quarto de hóspedes e fiz sua torta de mirtilo favorita. Obrigada, senti um nó na garganta. Não sei como agradecer. Não seja boba, Pearl bufou. Somos amigas há 50 anos. Você faria o mesmo por mim? Fiquei ali sentado por alguns minutos depois de falar com Pearl, organizando meus pensamentos. Então me levantei, peguei minhas malas e desci. Quentin estava me esperando no corredor, cambaleando nervosamente de um pé para o outro. Justina não estava em lugar nenhum. Aparentemente, ela havia decidido não piorar a situação com sua presença. Pronto? Perguntou Quentin, pegando as malas de mim. Assenti, lançando um último olhar para a casa que jamais seria meu lar. Estranhamente, não me senti triste nem arrependido, apenas aliviado, como se estivesse me livrando de um fardo pesado que carregava há tanto tempo. Dirigimos em silêncio. Quentin se concentrava na estrada, e eu olhava pela janela para as casas e árvores que passavam. Berkeley me parecia uma cidade estrangeira agora, linda, mas fria, como Justina. Tem certeza de que não quer que eu te ajude financeiramente? Perguntou Quentin, quebrando o silêncio. Eu poderia pagar o aluguel, ou... Tenho certeza, eu disse com firmeza. Preciso aprender a viver sozinha, a confiar em mim mesma. Mas suas economias não vão durar muito, disse ele. E encontrar um emprego na sua idade. Eu consigo, interrompi-o, sempre consegui. Ele ficou em silêncio, admitindo a derrota naquela pequena discussão. Dirigimos em silêncio novamente até que ele falou novamente: O que você vai fazer com a fita? Virei-me para ele, tentando entender o que estava por trás da pergunta: preocupação com a esposa, medo de um escândalo público ou apenas curiosidade? Nada, respondi. Como eu disse, não vou usar isso contra Justina. A menos que ela me dê um motivo. Obrigado, disse-lhe baixinho. Não pela Justina. Por mim? Assenti, entendendo o que ele queria dizer. Um escândalo de fraude e falsificação poderia arruinar não só a reputação de Justina, mas também sua carreira e sua posição na comunidade. Mas guardarei cópias, acrescentei, para garantir. Claro, ele não se opôs. É seu direito. Fomos de carro até a casa da Pearl, uma casa térrea aconchegante em um bairro tranquilo de Oakland. Ela estava nos esperando na varanda, acenando para nos cumprimentar. Vou levar as malas, disse Quentin, saindo do carro. Eu o segui, sentindo-me estranhamente leve. Era como se um peso invisível fosse tirado dos meus ombros a cada passo que me afastava da casa dele. Pearl me abraçou quando subi na varanda. Ela cheirava a canela e baunilha, o cheiro de um lar de verdade, onde você era amado e aceito como era. Bem-vindo, disse ela com um sorriso. Sinta-se em casa. Quentin carregou as malas para dentro de casa e cambaleou desajeitadamente de um pé para o outro no corredor, obviamente sem saber o que fazer em seguida. Obrigado por acolher a mamãe, disse ele a Pearl. Não há nada a agradecer, disse ela. A Glória é minha melhor amiga. Estou feliz que ela venha morar comigo. Houve uma pausa constrangedora. Quentin olhou para mim como se esperasse algumas palavras de despedida. Me ligue daqui a alguns dias, eu disse, quando as coisas se acalmarem um pouco. Ele assentiu, visivelmente decepcionado com a reticência, mas sem demonstrar. Claro que sim, vou sentir sua falta, mãe. Eu também vou sentir sua falta, respondi, amenizando. Mas nós dois precisamos de um tempo para pensar nisso. Ele assentiu novamente, me deu um abraço de despedida rápido, sem jeito, e foi embora. Pearl e eu ficamos na varanda, observando o carro dele se afastar da casa e virar a esquina. Então, disse Pearl quando voltamos para casa, você está pronta para começar uma nova vida? Sorri, sentindo-me aquecida por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não era vítima das circunstâncias, mas dona do meu próprio destino. Estou mais do que pronta, disse eu. Só não sei por onde começar. Uma xícara de chá e um pedaço de bolo, disse Pearl firmemente, e então faremos planos. Naquela noite, deitado no aconchegante quarto de hóspedes de Pearl, dormi em paz pela primeira vez em muito tempo, sem pesadelos ou pensamentos ansiosos.
Quando acordei de manhã, não percebi imediatamente onde estava. E quando me lembrei, não senti medo nem arrependimento, mas um estranho alívio. Eu havia começado um novo capítulo na minha vida. E embora ainda não soubesse o que isso me reservava, estava determinada a vivê-lo nos meus próprios termos. Sem manipulação, sem humilhação, sem medo. Esse era o único jeito. Não havia outro jeito. A primeira semana na casa da Peru passou voando. Minha amiga fez de tudo para que eu me sentisse confortável. Ela não fez muitas perguntas, me deu espaço quando precisei ficar sozinha e estava lá quando precisei de companhia. Tomávamos café da manhã juntos na pequena varanda ensolarada, assistíamos a filmes antigos à noite, às vezes, jogávamos Scrabble, um hábito da nossa infância. Quentin ligava todos os dias. Nossas conversas eram curtas e estranhas. Ele perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, e eu dizia que estava bem e que não precisava de nada. Nós dois evitávamos cuidadosamente mencionar Justina e o que havia acontecido. Era como se tivéssemos concordado tacitamente em adiar para mais tarde. No 8º dia da minha estadia na casa de Pearl, enquanto tomávamos café da manhã, ela disse de repente: "Sabe, Glória, eu te amo e estou feliz que você esteja aqui, mas você não pode ficar comigo para sempre." Quase engasguei com o café. "Você vai me expulsar?" "Não seja boba", ela acenou com a mão. "Só estou dizendo que você precisa do seu próprio lugar, da sua própria vida. Você é independente demais para ser hóspede de alguém por muito tempo, mesmo que essa pessoa seja sua melhor amiga." Suspirei, reconhecendo o ponto dela. Por mais hospitaleira que Peru fosse, eu estava começando a me sentir desconfortável em me aproveitar da sua gentileza. Além disso, a casa dela era pequena e minha presença era claramente perturbadora, embora ela nunca reclamasse. "Você tem razão", eu disse. "Mas alugar um apartamento em Oakland ou Berkeley custa pelo menos $1.200 por mês. Minha aposentadoria mal cobriria isso, sem contar outras despesas." "Por que tem que ser Oakland ou Berkeley?", perguntou Pearl, passando geleia na torrada. "Existem bairros mais acessíveis." "Como o quê?" "San Leandro, por exemplo." Ela colocou a faca de lado. "Minha sobrinha Lorraine acabou de se mudar para lá. Ela diz que é um bairro decente e os preços são bem mais baixos." Pensei. San Leandro ficava a apenas 20 minutos de Oakland, um subúrbio tranquilo com boa infraestrutura. Talvez não fosse uma má opção. "Posso perguntar por aí", continuou Pearl. "Lorraine conhece um corretor de imóveis que a tem ajudado a encontrar um lugar para morar." Eu agradeceria, concordei. "Só não conte nada para o Quentin, ok? Ainda não estou pronta para discutir meus planos com ele." Pearl assentiu em compreensão. Ela não fez perguntas sobre meu relacionamento com meu filho, outro motivo pelo qual eu valorizava sua amizade. No dia seguinte, Pearl me disse que um corretor imobiliário, o Sr. Brooks, estava pronto para nos mostrar alguns imóveis em San Leandro. Marcamos um encontro para quarta-feira. O Sr. Brooks revelou-se um homem simpático, na casa dos 50 anos, com uma barba bem cuidada e olhos atentos. Ele ouviu atentamente meus desejos e restrições orçamentárias. "Tenho várias opções que podem funcionar para a senhora Vintre", disse-ele após nossa conversa. "Vamos analisar todas, e a senhora pode decidir qual prefere." O primeiro apartamento que ele me mostrou ficava em uma pequena casa de 2 andares em uma rua tranquila. Um quarto, sala de estar, cozinha pequena e banheiro limpo, mas impessoal, e o preço estava no limite do meu orçamento. O segundo apartamento era mais espaçoso, mas ficava no porão, com pequenas janelas com vista para o nível da calçada. Só de pensar em morar lá, eu sentia saudades de casa. A terceira opção era mais interessante. Um pequeno estúdio acima da garagem de uma casa particular, com entrada independente, muita luz e um pequeno terraço com vista para um jardim bem cuidado. E o mais importante, o preço estava bem abaixo do valor de mercado. "Por que tão barato?", perguntei, desconfiado. O Sr. Brooks sorriu. "A dona da casa, a Sra. Shane, é uma viúva idosa. Ela não precisa tanto de dinheiro, mas sim de companhia. Ela está procurando um inquilino tranquilo e responsável que lhe faça companhia enquanto tomamos uma xícara de chá de vez em quando." "Parece suspeitosamente perfeito", comentou Pearl.
Gostaria de conhecer a Sra. Chen, sugeriu o corretor. Ela está em casa e pronta para conhecer um possível inquilino. Concordei. Poucos minutos depois, estávamos sentados na aconchegante sala de estar da casa principal, tomando chá de jasmim e conversando com a dona da casa. A Sra. Chen, uma chinesa de 70 anos, com olhos maravilhosamente vivos e um sorriso suave, causou-me a impressão mais favorável. Minha filha e meu genro queriam que eu vendesse a casa e me mudasse para São José, disse ela. Mas eu moro aqui há 40 anos. Meu marido está enterrado aqui. Meus amigos estão aqui. Minha igreja, meu jardim. Eu não quero ir embora. Concordei, entendendo perfeitamente seus sentimentos. Mas a casa é grande demais para mim sozinha, continuou a Sra. Chen. E está cada vez mais difícil de manter. Então, decidi alugar o estúdio em cima da garagem. Ajuda com o IPTU e me faz sentir que não estou completamente sozinha. Entendo, eu disse. Eu também tive que vender minha casa em Sacramento depois que meu marido morreu. A Sra. Chen me olhou atentamente. A senhora também é viúva? Perguntou. Concordei. Há 8 anos. A senhora tem filhos? Perguntou ela. Um filho, respondi. Ele mora em Berkeley com a esposa. Ela sentiu compreensivamente, sem fazer mais perguntas. Algo em seu olhar me dizia que ela estava ciente das dificuldades no meu relacionamento com a família do meu filho. Bem, Sra. Vintre, disse ela após uma pausa, ficaria feliz em tê-la como vizinha. A senhora parece uma pessoa tranquila e inteligente. Exatamente o tipo de vizinha que eu estava procurando. Combinamos que eu me mudaria em uma semana. O aluguel era acessível, $800 por mês, incluindo contas. Isso me deixou com uma pequena reserva da minha aposentadoria. Mas percebi que não poderia continuar assim por muito tempo. Precisava de uma fonte de renda adicional. De volta a Pearos, comecei a ligar para escritórios de contabilidade em Oakland e arredores, oferecendo meus serviços. A resposta era previsível. Assim que mencionei minha idade, o interesse dos entrevistados diminuiu. Estamos procurando alguém com habilidades mais modernas. Precisamos de alguém que possa trabalhar a longo prazo. Preferimos candidatos com experiência em ambiente digital. Recusas educadas se sucederam. Ao final do 3º dia de busca, eu estava prestes a desistir. Estava sentado no sofá da sala de estar de Pearl, folheando distraidamente as páginas de vagas de emprego, quando meu telefone tocou. O número era desconhecido. Glória Vintre? Perguntou uma voz masculina quando atendi. Sim, sou eu. Meu nome é Roger Pinkney. Sou dono da Pinkney & Associates, um escritório de contabilidade em Oakland. Mabel Hopkins me deu seu número. Mabel era minha colega na Westbrook Construction. Não nos falávamos há anos, mas, aparentemente, ela se lembrou de mim quando soube da minha procura por emprego. A Mabel disse que você estava procurando emprego, continuou o Sr. Pinkney, e que você é um dos melhores contadores com quem ela já trabalhou. Muito gentil da parte dela, eu disse, sem saber o que esperar. Tenho uma oferta, ele disse. Não para período integral, mas para uma vaga de consultoria. Temos muitos clientes no setor de construção civil e nos falta um especialista com profundo conhecimento do ramo. A Mabel disse que você trabalha em uma construtora há mais de 40 anos. 42 anos, para ser exato, confirmei. Impressionante, disse-lhe com genuíno respeito. Eu sei que, na sua idade, você pode não querer trabalhar em tempo integral, mas... Na minha idade, interrompi-o, valorizo meu conhecimento e experiência o suficiente para não aceitar um cargo em tempo integral. Se você precisar de um consultor com conhecimento em contabilidade no setor de construção, eu posso ser esse consultor. Mas espero ser tratado e pago de acordo. Houve uma pausa do outro lado da linha, e pensei que tivesse exagerado, mas então o Sr. Pinkney riu. A Mabel me avisou que você não tem vergonha de ser direto, disse ele. Gostei. Sugiro que nos encontremos para discutir os detalhes. Amanhã às 10 horas da manhã seria bom para você? Marcamos a reunião e, na manhã seguinte, eu estava sentado no escritório de Roger Pinkney.
Um homem baixo, de olhar astuto e sorriso prestativo, cujo escritório ficava em um prédio moderno no distrito comercial de Oakland. Então, disse-lhe após uma troca de gentilezas, aqui está o que estou oferecendo. 20 horas por semana, com horário flexível. Você aconselhará nossa equipe júnior sobre questões de contabilidade da construção, ajudará em casos particularmente complexos e, ocasionalmente, se reunirá com clientes que precisam de expertise de alto nível. Ele me deu um valor que me fez gritar por dentro. Era muito mais do que eu esperava. Parece interessante, eu disse, tentando não demonstrar minha surpresa. Quando você gostaria que eu começasse? Quanto antes, melhor, ele sorriu. É a estação quente, o fim do ano fiscal para muitos clientes. Combinamos que eu começaria em 2 semanas, quando estivesse instalado. Ao sair do escritório da Pinckney & Associates, senti uma onda de alegria invadir meu interior. Eu tinha um lugar para morar, um emprego, perspectivas. Eu estava de volta ao normal, de volta ao controle da minha vida. Naquele mesmo dia, liguei para o Quentin e contei que tinha encontrado um apartamento e que em breve me mudaria da casa da Pearl. Ele pareceu surpreso e um pouco preocupado. Tem certeza de que deveria morar sozinho? Perguntou. Talvez seja melhor voltar a morar conosco. Conversei com a Justina, e ela. Não, Quentin, eu disse com firmeza. Não vou voltar para sua casa. Nunca. Ele ficou em silêncio, e ouvi um suspiro pesado. Eu entendo, disse-ele finalmente. Mas pelo menos deixe-me ajudar você com a mudança, e o dinheiro que eu puder. Mudança? Sim. Obrigada, concordei. Dinheiro? Não, eu tenho um emprego. Um emprego? Ele pareceu chocado. Que tipo de emprego? Consultor em um escritório de contabilidade, respondi com um toque de orgulho. 20 horas por semana, bom salário. Mas, mãe, você tem 67 anos. E daí? Perguntei bruscamente. Meu cérebro funciona perfeitamente. Estou em forma e tenho 42 anos de experiência profissional. A idade não tem nada a ver com isso. Ele ficou em silêncio novamente, claramente sem saber o que dizer. Eu amoleci. Olha, Quentin, eu aprecio a sua preocupação. Eu aprecio, mas preciso construir uma vida para mim, provar a mim mesmo que consigo. Eu entendo, disse-ele baixinho. É que sinto sua falta, mãe. Essas palavras me tocaram. Apesar da mágoa, apesar da decepção com ele ainda era meu filho, meu único filho, e eu o amava, não importa o que acontecesse. Sinto sua falta também, confessei. Mas nós dois precisamos de um tempo para nos acertarmos, para resolvermos o nosso relacionamento. E a Justina? Perguntou ele, cauteloso. Você algum dia conseguirá não perdoar, mas eu não sei. Não estou pronto nem para pensar nisso agora, respondi honestamente. Talvez com o tempo. Combinamos que ele viria no sábado para ajudar na mudança. Não mencionei Justina, e ele não voltou a tocar no assunto. Nos dias seguintes, estive ocupada com os preparativos para a mudança. Comprei alguns móveis e eletrodomésticos de segunda mão e itens de qualidade a preços acessíveis. Pearl me ajudou com minhas escolhas, me deu conselhos e até doou algumas de suas coisas antigas, mas ainda boas. Na sexta-feira à noite, véspera da mudança, ela e eu nos sentamos na sala de estar dela, tomando vinho e observando o resultado do nosso trabalho, caixas cuidadosamente embaladas, prontas para o transporte. Vou sentir sua falta, disse Pearl. Essas 2 semanas me lembraram dos nossos tempos de faculdade, quando dividíamos um apartamento. Também vou sentir sua falta, eu disse, mas prometo te visitar com frequência. É melhor você me contar o que está acontecendo com seu filho e que. Ela fez uma pausa, olhando para cima. Ela fez uma pausa, procurando a palavra. Aquela pessoa. Suspirei. Pearl era a única pessoa com quem eu podia conversar francamente sobre a situação com Quentin e Justina. Quentin liga todo dia, eu disse. Pede desculpas, diz que sente minha falta. Mas Justina, ele a menciona de passagem, também diz que sente muito, que gostaria de consertar as coisas. Mas não acredito que ela esteja sendo sincera. Você tem razão, Pearl assentiu. Pessoas assim não mudam.
Elas apenas se tornam mais cautelosas. Receio que você tenha razão, tomei um gole do meu vinho. Mas o que Quentin vai fazer? A esposa é dele, a escolha é dele. Não posso exigir que ele termine por minha causa. Mas você pode ficar longe dela, disse Pearl. Que é exatamente o que você está fazendo. Assenti. Era a única coisa sensata a fazer. Manter distância, viver minha própria vida, deixar Quentin descobrir seu relacionamento com Justina por si mesmo. Sábado de manhã, Quentin chegou em sua SUV, sozinho, sem Justina, o que me surpreendeu. Ele parecia magro, com olheiras, sinais reveladores de insônia. Você está bem? Perguntei enquanto carregávamos as primeiras caixas. Só que dá muito trabalho, disse ele, sem me olhar nos olhos. Não insisti. Se ele e Justina tinham um problema, era problema deles. Eu não ia mais interferir no relacionamento deles. Levei apenas 2 horas para mover minhas coisas. Eu não tinha muitos pertences. Quentin ajudou a arrumar os móveis, a montar a estante e a pendurar as cortinas. Ele trabalhou em silêncio, concentrado, ocasionalmente pedindo minha opinião sobre a localização de uma coisa ou outra. Quando tudo ficou pronto, sentamo-nos no pequeno terraço do meu novo apartamento, tomando a limonada que a senhora Shen trouxera para dar as boas-vindas ao novo inquilino. É aconchegante aqui, disse Quentin, olhando ao redor. E a vista é linda. Sim, tenho sorte, concordei. A senhora Shen é uma anfitriã maravilhosa, e o apartamento é exatamente o que eu queria. Ele assentiu, olhando pensativo para o espaço à sua frente. Então, de repente, ele se virou para mim. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. Fiquei tensa, me preparando para notícias desagradáveis. Justina e eu estamos encrencados, disse-lhe baixinho. Depois do que aconteceu, não consigo parar de pensar no que ela planejava fazer, no jeito como ela falou de mim naquela fita. Fiquei em silêncio, dando-lhe a chance de falar. Sugeri que ela procurasse um conselheiro matrimonial, continuou ele. Ela concordou, mas não tenho certeza se ajudaria. Muita coisa aconteceu. Sinto muito, eu disse com sinceridade. Apesar da minha antipatia por Justina, eu não queria que meu filho sofresse. Não, ele balançou a cabeça. Não foi sua culpa. Nada disso. Ficamos sentados em silêncio, observando o sol se pôr atrás das copas das árvores no jardim da senhora Shen. Havia algo de tranquilo naquele momento, como se finalmente houvesse calmaria após uma longa tempestade. Preciso ir, disse Quentin, levantando-se. Justina vai jantar com os colegas hoje à noite, e prometi que voltaria antes do início. Acompanhei-o até o carro. Ele me deu um abraço de despedida, mais forte e demorado do que o normal, como se tivesse medo de me deixar ir. Eu ligo, disse ele. E te visito, se você deixar. Claro que sim, respondi. Você é meu filho. Isso nunca vai mudar. Enquanto o carro dele dobrava a esquina em alta velocidade, voltei para o meu novo apartamento. Era pequeno, mas iluminado e aconchegante, com tudo o que eu precisava. Comecei a desempacotar os livros, organizando-os nas prateleiras na ordem que sempre mantive: ficção em ordem alfabética, ciência popular por assunto. Em uma das caixas, encontrei uma fotografia antiga de Randall, do pequeno Quentin e eu em um piquenique no parque. Sorridentes, felizes, despreocupados. Coloquei a foto na cômoda ao lado da cama, um lembrete de que um dia tivemos uma família de verdade, cheia de amor e confiança. À noite, a senhora Shen apareceu com um jantar caseiro de arroz aromático com legumes e frango. O primeiro dia em um lugar novo é sempre difícil, disse ela. Não estou com vontade de cozinhar. Jantamos juntos, e ela me contou sobre o bairro, os vizinhos, as melhores lojas da região. Foi incrível me sentir tão à vontade com alguém que eu conhecia há poucos dias. Mas havia algo em comum na senhora Shen, a mesma sabedoria, a mesma aceitação da vida como ela é, sem arrependimentos ou ilusões desnecessárias. Na manhã seguinte, acordei cedo com uma sensação de novidade e possibilidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava completamente livre das manipulações de Justina, da necessidade de estar constantemente em guarda, da sensação de ser uma hóspede indesejada na casa de outra pessoa. Tomando café no pequeno terraço, observando o jardim despertar, decidi que passaria o dia explorando o bairro.
Caminhei pelas ruas próximas, encontrei um café aconchegante onde pude tomar uma xícara de chá e descobri uma biblioteca pequena, mas bem abastecida. Em todos os lugares, fui recebido com um sorriso. Este era um daqueles bairros onde os vizinhos ainda se cumprimentavam e paravam para conversar. No final do dia, tive a nítida sensação de ter feito a escolha certa. San Leandro poderia ser meu novo lar, o lugar onde eu começaria um novo capítulo da minha vida. 2 semanas depois, comecei a trabalhar na Pinckney & Associates. Meus medos de me sentir deslocado entre os colegas mais jovens foram rapidamente dissipados. Roger Pinckney me apresentou como um especialista cujo conhecimento e experiência eram inestimáveis para a empresa, e os associados juniores me trataram com respeito, frequentemente pedindo conselhos. O trabalho era exatamente como eu esperava, interessante, intelectualmente exigente, mas não fisicamente exaustivo. Prestei consultoria em casos complexos, ajudei em auditorias de construtoras e, ocasionalmente, me reuni com clientes que precisavam de expertise de alto nível. O salário era mais do que decente, especialmente quando somado à aposentadoria. Pela primeira vez em muito tempo, consegui não só pagar todas as despesas necessárias, como também reservar uma pequena quantia todo mês. A independência financeira era um elemento-chave da minha nova vida, uma garantia de que eu nunca mais precisaria depender da misericórdia de ninguém. Quentin ligava com frequência, às vezes vindo nos fins de semana. Almoçávamos juntos, conversávamos sobre tudo, menos sobre Justina. Era uma regra tácita que ambos orávamos. Eu via que ele estava sofrendo, que seu casamento estava desmoronando, mas não interferi. Era o jeito dele, as decisões dele. Um dia, cerca de um mês depois de eu ter me mudado, ele chegou particularmente deprimido. Estávamos sentados na minha pequena sala de estar, tomando chá, e eu percebi que ele queria dizer algo, mas hesitou. O que houve, Quentin? Perguntei finalmente. Ele olhou para mim com os olhos cheios de dor. Justina propôs o divórcio, disse-lhe baixinho. Ela disse que não conseguiria viver com um homem que não confiasse nela. Já faz 3 meses que me mudei para San Leandro. Já me acostumei ao ritmo da minha nova vida, trabalhando na Pinckney & Associates 3 dias por semana, tomando chá da manhã com a senhora Shen aos domingos, e tendo reuniões semanais do Clube do Livro na biblioteca local. Meu apartamento em cima da garagem se tornou um verdadeiro lar, aconchegante, seguro, completamente meu. Meu relacionamento com Quentin continuou tenso. Depois que Justina propôs o divórcio, ele estava em uma montanha-russa emocional, ora me garantindo que era o melhor, ora se desesperando com a ideia do casamento fracassar. Tentei apoiá-lo o máximo que pude, mas mantive certa distância. A lembrança de como ele confiara facilmente em Justina em vez de mim era muito recente. A própria Justina nunca desistiu de tentar se reconectar com Quentin e, curiosamente, comigo. Ela ligou, mandou mensagens pedindo desculpas e até enviou uma cesta de frutas e flores para o meu novo endereço. Não respondi, não por querer puni-la, mas por perceber que seu remorso era falso. Ela tinha medo das consequências, do escândalo, da possível investigação de seus planos de falsificar registros médicos, da perda de status na sociedade. Mas não se arrependia realmente do que estava tentando fazer comigo. Certa noite, enquanto lia a correspondência, encontrei uma carta do advogado de Justina. Continha uma oferta de compensação financeira em troca da assinatura de um acordo de confidencialidade. Simplificando, ela se oferecia para me pagar para ficar em silêncio. Fiquei olhando para o papel por um longo tempo, sentindo emoções confusas, indignação por ela achar que poderia comprar meu silêncio e uma estranha satisfação com a confirmação das minhas suspeitas sobre seus motivos. Não respondi à carta. Em vez disso, decidi que era hora de dar um fim definitivo à história. Sentei-me à minha mesa e comecei a escrever. Não para o advogado de Justina, mas para ela e Quentin. Uma carta na qual eu finalmente diria tudo o que pensava e sentia, sem atenuações ou omissões. Quentin e Justina, estou escrevendo esta carta para esclarecer algumas coisas de uma vez por todas. Em primeiro lugar, Justina, recebi uma carta do seu advogado oferecendo indenização. Deixe-me ser bem claro, não quero o dinheiro de vocês. Nem agora. Nem nunca. Não vou assinar um acordo de confidencialidade ou qualquer outro documento. Não porque pretendo contar a todos sobre suas ações, mas porque me recuso a participar de suas manipulações.
O que você tentou fazer? Me declarar incompetente, me internar em uma casa de repouso contra a minha vontade, assumir o controle das minhas finanças não é apenas cruel, é criminoso. E nenhum pedido de desculpas ou indenização mudará esse fato. Guardei uma gravação da nossa conversa e cópias dos documentos que você roubou do meu quarto. Não como uma ameaça, mas como garantia da minha segurança. Se você me deixar em paz, esses materiais jamais serão usados contra você. Mas se você tentar interferir na minha vida ou me prejudicar de qualquer forma, não hesitarei em usá-los. Quentin, você é meu filho, e eu sempre te amarei. Mas a facilidade com que você confiou em Justina em vez de mim, a disposição que você teve de me mandar para um asilo com base nas manipulações dela, me magoou profundamente. Eu não te culpo, pelo menos não totalmente. Justina era mestre em te manipular, explorando seus medos e inseguranças. Mas parte da responsabilidade também é sua. Preciso de tempo e espaço para me curar desse trauma. Não vou terminar meu relacionamento com você, mas não pode ser o mesmo. Pelo menos não agora. Quanto ao seu casamento, é problema seu. Não vou dar conselhos nem interferir. Saiba apenas que, qualquer que seja a sua decisão, você terá que arcar com as consequências. Construir uma nova vida. Tenho uma casa, um emprego, amigos. Estou feliz e livre, mais livre do que nunca, e pretendo manter essa liberdade. Esta não é uma carta de despedida, mas sim um aviso de que não farei mais parte da sua vida juntos. Ficarei feliz em vê-lo, Quentin, mas somente você, e apenas no meu território ou território neutro. Atenciosamente, Glória. Reli a carta várias vezes, certificando-me de que expressava com precisão meus pensamentos e sentimentos. Depois, selei-a em um envelope e enviei-a pelo correio no dia seguinte. A resposta chegou mais cedo do que eu esperava. A ligação de Quentin chegou na noite do mesmo dia em que a carta deveria chegar ao seu destino. Mãe, sua voz soava tensa. Recebi sua carta. Entendi tudo o que você escreveu e respeito sua decisão. Não disse nada, esperando que ele continuasse. Só quero que você saiba que terminei com a Justina. É definitivo. O divórcio será finalizado nos próximos meses. Eu não estava nem feliz nem satisfeita com a notícia. Apenas cansaço e uma leve tristeza pelo meu filho, que agora tinha que recomeçar a vida. Sinto muito, eu disse com sinceridade. Não se desculpe, sua voz era uma estranha mistura de dor e alívio. Era a coisa certa a fazer, a única possível. Depois de tudo o que aconteceu, conversamos um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre a minha vida em San Leandro. A conversa foi educada, mas tensa. Havia muita coisa não dita entre nós. Posso ir aí neste fim de semana? Ele perguntou antes de se despedir. Só para conversar, se você não se importar. Eu disse que sim. Apesar de toda a dor e decepção, ele ainda era meu filho. E talvez agora que Justina não estava mais entre nós, tivéssemos a chance de reconstruir pelo menos um pouco da confiança que um dia nos uniu. Não houve resposta de Justina. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma nova carta do seu advogado. Interpretei esse silêncio como um sinal de que ela percebeu a seriedade das minhas intenções e decidiu recuar, pelo menos por enquanto. O fim de semana chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a manhã de sábado preparando o almoço para o Quentin. Nada de especial, apenas macarrão com legumes e frango, seu prato favorito desde a infância. Não por vontade de mimá-lo, mas mais por hábito, pela necessidade de manter as mãos ocupadas enquanto minha cabeça estava cheia de pensamentos ansiosos. Ele chegou exatamente ao meio-dia, como combinado. Parecia melhor do que eu esperava, um pouco mais magro, mas não abatido, com um olhar límpido e um andar firme. Estava vestido com simplicidade, jeans, camiseta, paletó, nada do traje casual de negócios a que Justina o acostumara. Oi, mãe, disse ele, entregando-me um buquê de flores silvestres. São para você. Obrigada, aceitei as flores, um pouco envergonhada com o gesto. Entre. O jantar está quase pronto. Sentamo-nos a uma pequena mesa no terraço. O dia estava quente, com uma brisa suave, um clima perfeito para um almoço ao ar livre. No jardim, a senhora Shen podava as roseiras, olhando de vez em quando em nossa direção com uma curiosidade amigável. Sua senhoria? Perguntou Quentin, seguindo meu olhar.
Sim, senhora Shen, confirmei. Ela é uma mulher maravilhosa. Nos tornamos boas amigas. Fico feliz em ouvir isso, ele sorriu. Você parece bem, mãe. Mais feliz do que antes. Eu também me sinto melhor, admiti. A liberdade é uma coisa maravilhosa, principalmente quando chega tarde. Ele assentiu, baixando os olhos. Comemos em silêncio por alguns minutos até que ele decidiu quebrá-lo. Eu queria conversar sobre o que aconteceu, disse ele. Não para dar desculpas, mas para que você entenda como eu pude ser tão cego. Deixei o garfo de lado, deixando claro que estava pronto para ouvir. Justina começou a falar sobre o seu esquecimento quase assim que você se mudou para cá, ele começou. No começo, eram pequenas coisas, como esquecer as luzes, não guardar as coisas. Depois, ela começou a mencionar que você às vezes escorrega na conversa, esquecendo do que estávamos falando. Eu não tinha notado nada parecido, mas ela foi tão convincente. Disse que você estava escondendo isso de mim porque não queria me incomodar. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Então ela encontrou um artigo sobre os primeiros sinais de demência e me mostrou. Disse que todos os sintomas eram os mesmos, que deveríamos estar preparados para o seu quadro piorar. E você acreditou, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sim, ele admitiu. Eu fiz. Não imediatamente, mas gradualmente. Ela foi tão persistente, tão atenciosa à primeira vista. Disse que deveríamos cuidar de você, dar-lhe o melhor cuidado possível. Cuidado em Sunny Hills, comentei secamente. Ele se encolheu como se tivesse levado um golpe. Sim. Ela começou a mencionar aquela casa de repouso cerca de um mês depois. Disse que tinha ótimas instalações, equipe médica 24 horas por dia, que seria melhor para você do que morar conosco sem cuidados profissionais. E você não ficou alarmada por eu não apresentar nenhum sinal real de demência? Perguntei. Que eu conseguia manter conversas complexas, lembrar de todos os detalhes do passado, cuidar das tarefas domésticas. Gaguejou ele. Justina explicou que a demência tem dias bons e dias ruins, que você pode parecer perfeitamente normal e, uma hora depois, esquecer onde estava. E você nunca viu esses dias ruins, comentei. Não, admitiu ele. Justina disse que eles acontecem quando eu não estou em casa. Que você fica nervoso, não consegue encontrar suas coisas, às vezes nem a reconhece. Balancei a cabeça, espantada com a magnitude das mentiras que Justina contava ao meu filho e com a disposição dele em aceitá-las. Quando você começou a duvidar, perguntei. Depois de reclamar dos documentos desaparecidos, respondeu ele. Perguntei a Justina se ela os tinha visto. Ela negou, mas algo em sua reação me pareceu estranho. Foi como se ela tivesse previsto a pergunta e preparado a resposta com antecedência. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que eu lembrava da infância dele, um sinal de profunda preocupação. Mas mesmo assim, eu não conseguia acreditar que tudo aquilo fosse intencional. Pensei que talvez ela estivesse realmente preocupada com você, apenas reagindo exageradamente às mudanças normais da idade. E então você ouviu a fita, completei por ele. Sim, sua voz se transformou em um sussurro. E tudo se encaixou. Todas as inconsistências, todos os momentos estranhos. De repente, tudo fez sentido. Um significado horrível, horrível. Ficamos em silêncio novamente. Olhei para o meu filho, um homem adulto que parecia tão perdido agora, tão vulnerável. Uma parte de mim queria confortá-lo, dizer-lhe que tudo ficaria bem. A outra parte, a mais resistente, endurecida pela experiência recente, me lembrou que ele estava pronto para me internar em um asilo com base nas mentiras de uma mulher que ele conhecia há poucos anos. Não posso mudar o passado, mãe, disse-lhe finalmente. Não posso desfazer a dor que lhe causei. Só posso dizer que sinto muito. Sinto muito, profundamente. Assenti, aceitando o pedido de desculpas, mas sem fazer nenhum comentário. Palavras eram importantes, mas ações eram ainda mais importantes, e ações levavam tempo. O que vai acontecer com a casa? Perguntei, mudando de assunto. Vamos vendê-la, respondeu ele. De acordo com os termos do divórcio, o dinheiro será dividido igualmente.
Já aluguei um apartamento aqui perto, em Oakland. Perto de mim? Não consegui esconder a surpresa. Não muito perto, ele deu um sorriso fraco. Eu sei que você precisa de espaço, mas sim, eu queria estar disponível se você deixasse. Eu não sabia o que responder. Parte de mim se comovia com o desejo dele de estar mais perto, de consertar nosso relacionamento. A outra parte temia que ele se tornasse dependente de mim emocionalmente novamente, como aconteceu na infância, depois da morte do pai. Vamos ver como as coisas vão se resolver, eu disse finalmente. Um passo de cada vez. Ele assentiu, aceitando minha cautela. Terminamos o almoço, conversando sobre coisas mais neutras, o emprego dele, meu novo cargo na Pinckney & Associates, os livros que tínhamos lido recentemente. Era quase normal, quase como antes. Quase, mas não exatamente. Na hora de nos despedirmos, ele me abraçou hesitante, como se tivesse medo de que eu o afastasse. Retribuí o abraço, mas não com tanta força quanto antes. Nós dois percebemos que algo havia mudado entre nós. Talvez para sempre. Te ligo semana que vem, disse ele, parado na porta. Talvez a gente possa sair, ir ao cinema ou àquele restaurante italiano que você falou. Parece ótimo, respondi. Me liga quando souber sua agenda. Depois que ele saiu, fiquei sentado no terraço por um longo tempo, observando o jardim lá embaixo, onde a senhora Shen havia terminado de cuidar das rosas e agora varria os caminhos. Havia uma estranha sensação de fim, como se um capítulo da vida tivesse se encerrado e outro começado. Uma semana depois, recebi uma carta oficial da advogada de Justina. Dizia que ela renunciava a todas as acusações contra mim e se comprometia a não interferir na minha vida de forma alguma. Em troca, ela pedia apenas uma coisa: que não usasse a gravação da nossa conversa e não tomasse nenhuma medida judicial em relação aos seus planos. Não era um acordo de confidencialidade, ela não podia me obrigar a assiná-lo. Era mais como uma declaração de não agressão de ambas as partes. Não respondi à carta. Não havia necessidade. Justina sabia que eu guardaria a fita e não a levaria à polícia enquanto ela se mantivesse longe de mim. Era um acordo tácito baseado não na confiança, mas na contenção mútua. A vida estava lentamente tomando um novo rumo. Mergulhei em um trabalho que me trouxe não apenas independência financeira, mas também a satisfação de aplicar o conhecimento acumulado ao longo de décadas. Roger Pinckney frequentemente me consultava em casos difíceis, e eu sentia seu genuíno respeito pelo meu profissionalismo. Meu círculo social estava se expandindo. Além da senhora Shen, fiz amizade com vários vizinhos, um casal de idosos Thompson do outro lado da rua, uma jovem artista chamada Alice, que morava ao lado, e uma bibliotecária chamada Rie, que administrava um clube do livro. Nos reuníamos para churrascos no jardim da senhora Shen, íamos ao teatro juntos, trocávamos receitas e livros. Quentin ligava regularmente, às vezes nos visitando nos fins de semana. Nosso relacionamento estava se aquecendo lenta, mas seguramente. Eu ainda mantinha certa distância, mas podia sinceramente comemorar seus sucessos no trabalho, interessada em sua nova vida. Ele, por sua vez, tentava respeitar meus limites, nunca me impondo, sempre perguntando antes de vir. Ainda não falamos sobre Justina. Era uma regra tácita que ambos orávamos. Eu sabia, por breves menções, que o divórcio estava progredindo, que eles tinham vendido a casa, que ela tinha se mudado para São Francisco, mas não pedi detalhes, e ele também não me deu nenhum. Certa noite, cerca de 6 meses depois de me mudar, eu estava sentado no terraço com uma xícara de chá, observando o pôr do sol. Tornou-se meu ritual diário, um momento de silêncio e reflexão. No final do dia, pensei em todas as reviravoltas que minha vida havia tomado no último ano. Sobre como perdi minha casa em Sacramento e fui morar com meu filho, na esperança de um novo começo. Sobre enfrentar a traição e a manipulação. Sobre encontrar forças para recomeçar aos 67 anos. Havia algo de irônico nisso. Justina tentou tirar minha independência, me internar em um asilo, assumir o controle da minha vida e, como resultado, eu tinha mais liberdade e autonomia do que nos últimos anos do meu casamento com Randall, quando a doença dele exigia toda a minha atenção e energia. Agora eu tinha um emprego que amava, uma casa, ainda que pequena, mas inteiramente minha, amigos que me valorizavam por quem eu era, não pelo meu papel de mãe ou esposa.
Eu podia administrar meu tempo, meu dinheiro, minha vida como bem entendesse. Havia amargura, é claro. A traição do meu filho deixou uma cicatriz que talvez nunca se cure completamente. Eu podia perdoá-lo, quase perdoá-lo, mas não conseguia esquecer. Não conseguia voltar à confiança incondicional que um dia nos uniu. E, no entanto, sentado no terraço em uma tranquila noite de verão, senti uma imensa gratidão. Gratidão por uma segunda chance, pela oportunidade de descobrir do que eu realmente era capaz, pela liberdade de ser eu mesmo sem reservas ou concessões. No jardim, a senhora Shen acendeu pequenas lanternas ao longo dos caminhos, seu próprio ritual noturno. Ela acenou para mim, e eu acenei de volta, duas viúvas, duas mulheres que se recusavam a deixar que as circunstâncias ou outras pessoas determinassem seu destino. Terminei meu chá e voltei para o apartamento. Sobre a mesa estava o manuscrito da autobiografia que eu começara a escrever a conselho de Harriet. A história não deve ser perdida, disse ela quando compartilhei alguns episódios da minha vida com ela. E eu concordei, não por vaidade ou desejo de vingança contra aqueles que me machucaram, mas pela percepção de que minha história, a história de uma mulher que aos 67 anos encontrou forças para recomeçar, poderia inspirar outra pessoa. Sentei-me à minha mesa, abri meu laptop e comecei a digitar o próximo capítulo. A história ainda não estava terminada. Na verdade, eu sentia que a parte mais interessante estava apenas começando. E eu estava determinada a vivê-la nos meus próprios termos, com dignidade, força e aquela confiança silenciosa, mas inabalável, que só vem com a idade e a experiência. Quentin ligou no dia seguinte e perguntou se eu queria jantar com ele naquele fim de semana. Concordei, mas sugeri um restaurante em vez de uma refeição caseira. Um território neutro ainda parecia mais confortável para nos encontrarmos. Ele entendeu, não insistiu. O caminho à frente era incerto. Eu não sabia se meu relacionamento com meu filho algum dia se recuperaria completamente. Não sabia se ficaria em San Leandro ou se um dia voltaria para Sacramento, onde minha vida adulta começou. Não sabia quantos anos de vida ativa e independente me restavam antes que a idade cobrasse seu preço. Mas eu tinha certeza de uma coisa: não importava o que acontecesse a seguir, as decisões seriam minhas, não ditadas pelas expectativas ou medos dos outros, mas baseadas nos meus próprios desejos e valores. E nessa consciência, havia tanta liberdade, tanto poder, que às vezes, como naquela noite no terraço, eu quase agradeci a Justina por sua cruel intriga. Pois foi ela, paradoxalmente, quem me conduziu a esta vida nova e inesperadamente plena. Era uma gratidão amarga, claro, misturada com arrependimento pela confiança perdida, por meses de medo e humilhação, mas também havia verdade nisso. Às vezes, nossas provações mais difíceis se tornam nossos melhores professores, e às vezes, tentar nos quebrar só nos torna mais fortes. Dormi em paz naquela noite, sem os sonhos perturbadores que muitas vezes me assombraram nas primeiras semanas após meu término com Quentin e Justina. De manhã, acordei me sentindo em paz e pronta para um novo dia, para um novo capítulo de uma história que eu estava apenas começando a escrever. A história de uma mulher que, aos 67 anos, não pôs fim à própria vida, mas a recomeçou, e desta vez em seus próprios termos.